Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, mestre querido Nando, amigos, família Feal, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, estudando o Evangelho, partilhando, orando juntos, nos fortalecendo. E aí a gente sabe o que vai acontecer porque hoje nós vamos aprender sobre a nutrição espiritual, né, Nando? Tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. Exatamente, nutrição espiritual, sempre o nosso querido Emmanuel, né, no livro Pão Nosso, nos trazendo, né, ensinamentos muito importantes, né, tanto felicidade, alegria de poder a gente estar estudando este livro Pão Nosso, que é a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, como o Tiago disse, nutrição espiritual, que é o tópico 134 das páginas 293 e 294 do Pão Nosso, como dissemos. E aí, então, o nosso querido Emmanuel sempre escolhe uma passagem, ele escolheu aqui de Hebreus 13, 9, uma passagem de Paulo. Bom é o coração, né? É bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, aí já fala aí da questão, né, daqueles que se entregaram somente a essa questão de manjares, né, de nutrição aí. Quer comentar alguma coisa, Tiago, já dessa passagem de Paulo? É porque esse texto aqui, viu, Nando, amigos, o Paulo ele está comentando, ele faz uma analogia assim, Nando, ele estava vivendo, o cristianismo estava nascendo e algumas ideias estavam sendo colocadas aí. Fala, olha, gente, ele usa uma frase muito famosa, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não muda. A gente que às vezes quer colocar alguns pensamentos diferentes, ele fala, olha, esses alimentos, viu, Nando, que ele está colocando, ele faz uma analogia o seguinte. A gente está aprendendo sobre doutrinas estranhas, ensinamentos outros que não tem a ver com o cristianismo, com o que Jesus trouxe. E aí que ele faz essa analogia de manjares diferentes, que a gente precisa selecionar o nosso cardápio espiritual. Ninguém vai querer ingerir algo que faça mal, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí ele continua aqui, já no primeiro parágrafo, quando ele escreve: há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Então, até o nosso Tiago já colocou aí a respeito disso, né? Do que estamos nos nutrindo. Nos viciamos, né, em determinadas situações ou buscas que nós viciamos a nossa alma, né? Ele continua dizendo aqui: muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. Muitas vezes é isso, né, Tiago, que nós recorremos e muitas vezes a gente está, em vez de estar nos alimentando, estando nos entorpecendo, né, Tiago? É porque até nessa carta aos Hebreus, viu, Nando, tem uma parte interessante que até ele fala assim, o Paulo vai dizer, Nando, no versículo 14, alguns versículos à frente, né, que esse é o 9 que a gente leu, ele fala assim que ele tá a gente precisa, não, né, não pode esquecer que a gente está aqui não numa cidade permanente, mas buscando uma cidade futura. Olha só a ideia de espiritualidade dele, porque não temos aqui uma cidade permanente. Olha o que ele fala, mas buscamos essa cidade futura.
E quando ele comenta a respeito disso, dessa nutrição espiritual, Nando, eu fico imaginando, a gente seleciona muitos alimentos, né, que parecem ter um sabor gostoso, mas na verdade eles não trazem uma carga de vitaminas espirituais, de vitaminas espirituais para nós. Por exemplo, Nando, a gente acha que viver uma vida cristã, uma vida, né, seria uma vida de delícias. E o Paulo vai dizer o seguinte: olha, como é que você não pode esquecer? O cristianismo ele envolve sacrifício, envolve a beneficência. Como que nós vamos viver isso sem esquecendo desses valores, não é, amigo? Tiago, querer viver só em deleites, né, em prazeres que são muito passageiros, né? Essa cidade que você colocou aí, né, que ele diz, uma situação que não é passageira, né? A gente busca muitas vezes o prazer, essas outras coisas, em algo passageiro, algo que não vai permanecer, né? E aí Jesus está aí, os benfeitores estão, né? Paulo está, né? Nos indicando, né? Onde nós devemos colocar a nossa morada, que seria onde deveríamos ou devemos colocar o nosso coração, né? Naquilo que realmente alimenta a alma, naquilo que alimenta o espírito, que vai viver, né, eternamente. Senão nós vamos ficar, é, sabe aquele navio que fica ancorado e não sai para navegar, ele vai enferrujar, né? Ele vai ficar ali, o mar, né, a corrosão do mar, ali do sal, né, que vai corroendo, correndo e fica imprestável aquele navio, por exemplo, né? E ele fala aqui, ó, o alimento do coração, né, que nós falamos do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Que bonito, né, Tiago? Bonito. E se esse alimento ele tem que ter relação com esse caminho evolutivo, e ele fala assim que muitas vezes a gente viveu uma nutrição viciada na alma. Quantas vezes, Nando, você viveu uma relação humana, uma situação que você achava que aquilo estava te nutrindo, mas na verdade a gente estava se intoxicando com tudo aquilo, não é mesmo? Depois a gente descobre que aquilo foi um alimento estragado que a gente ingeriu. Na hora até o sabor parecia bom, olha, né? A gente se achava até momentaneamente nutrido por aquela situação, por aquele relacionamento, por aquele sentimento, mas a gente esqueceu, Nando, de fazer um paradigma. Aquilo tem a ver com a nossa evolução? Tem a ver com um amor sincero, um amor puro, um amor verdadeiro. Então, quando a gente coloca esse alimento, olha a tabela nutricional desse alimento espiritual, a gente esquece de olhar, tá lá gordura trans, colesterol, a gente não quer olhar, né, Nando? A gente, não quero nem olhar o rótulo. Acho que em determinadas situações a gente faz isso, a gente tenta fechar os olhos, mas a espiritualidade está nos abrindo, nos ensinando a também olhar essa tabela nutricional espiritual. São muitos sabores, muitas delícias que são assim, que realmente dá o chocolate, por exemplo, que é um dos alimentos assim, o doce, né, que as pessoas gostam e que diz que traz ali um prazer, naquela hora uma calma, né, traz alguma energia, mas a gente sabe, é passageiro, né? Você come, ele vai te dar aquela satisfação ali na hora, assim também como para as questões da alma, do espírito, né? Que são coisas que às vezes a gente busca achando que ali a gente está vivendo um momento de êxtase, né? Um momento que a gente está, estou espiritualizado, e aquilo, quando passa o outro dia, já voltou ao que era. Então a gente precisa de alguma coisa consistente, né? É, lembra que a gente falava assim, precisamos comer arroz e feijão, porque é ele que vai nos dar sustento, né? Então, às vezes, a gente precisa do arroz e feijão, daquela base, né, que a gente tem aqui no Brasil, da nossa alimentação, o arroz e feijão para a gente poder sobreviver às outras coisas, né, Tiago? Sim, porque esse alimento que a gente vai ingerir, esse alimento espiritual, ele precisa ter como base razões simples, está relacionado com o nosso caminho evolutivo. Se isso não está relacionado com o nosso caminho evolutivo, Nando, fatalmente a gente vai estar ingerindo algo
não saudável para o nosso espírito. O Emmanuel vai nos ensinar isso. E a gente vai aprender hoje a ter uma dieta espiritual, Nando. É uma dieta espiritual boa. Ele fala aqui, ó, é imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada é, religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Olha só que beleza, né? Ele fala para a gente se fortalecer ou estar fortificados com valores iluminativos, né? Coisas duradouras, não esses deslumbramentos da fantasia, né? A gente acreditar, não, e os falsos profetas estão por aí, né? Estão aí querendo dar uma receita ou querendo nos passar uma dieta, como o nosso Tiago colocou aí, né? Passar uma dieta aí que é só fantasia, né? É só ilusão. A gente precisa estar com os pés firmes em algo que é constante, assim, que tenha seja mais, vamos dizer assim, uma forma é, que alimenta mesmo o espírito, né? Que traz substância para o espírito e não algo que é só para alegrar alguns momentos, né, Tiago? O pessoal no interior fala, ó, esse alimento tem que ter sustância. Tem que ter sustância, né, meu amigo? E você sabe, quando a gente se envolve, igual ele coloca aqui, né, nessa estrada religiosa, se a gente está vivendo a estrada religiosa, vivendo a nossa vida, e não tem valores iluminando o nosso interior, Nando, a gente está vivendo aquilo para fora, para o exterior, simplesmente no lado social, simplesmente no lado das amizades, vamos ali, porque, né, então, sem estar trabalhando a parte interior, não, eu vou ali porque eu sou uma pessoa que vai transformar a sociedade, eu faço a diferença para as outras pessoas, esquecendo que ela é o principal foco daquele processo, né? Ainda que seja um bom médium, uma boa médium, esquecendo que nós estamos ali na condição de aprendizes. Em matéria de espiritualidade, como diria o saudoso Herculano Pires, né? Não existe, todo mundo é aprendiz. Então, se a gente não entender que esses valores iluminativos são imprescindíveis nesse cardápio, Nando, a gente vai estar se enganando. É isso que o Emmanuel está nos colocando aqui. Justo, é isso mesmo, né? Porque para nós exige assim é necessário um esforço para a gente encontrar esse bom alimento, né? Porque esse alimento ele é o quê? Semeado, plantado, cuidado para dar bons frutos e esses frutos é que vão nos alimentar. O que alimenta, quais são esses frutos? Os frutos das nossas próprias ações. Então, se nós estivermos semeando, plantando, nós vamos, consequentemente, colher esses bons frutos. São alimentos que vão ser duradouros, que vão não ser apenas uma aparência, né? Porque a gente muitas vezes vai, ao se alimentar, a gente vai muito come, como o pessoal fala, com os olhos, né? Mas será que aquilo tem aquela sustância, como o Tiago falou aí, né? Que o pessoal diz no interior, precisa ter sustância. Aí o Emmanuel continua aqui, Tiago, e todos. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos, né? Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais. Então, veja aí, é aquilo que a gente estava falando, a gente vai né, pelos olhos e de repente a gente precisa de algo que seja realmente proveitoso. É porque você percebe, às vezes ele fala assim, olha só como ele limita o universo aqui do que ele está falando. O crente. Nós estamos falando de quem? Tá falando de nós aqui, dos religiosos, viu? Não tá falando de qualquer um daquelas pessoas que estão no mundo. Então a gente vai buscar um auxílio espiritual.
E quando a gente vai buscar para se servir nesse banquete espiritual, eu só vou querer coisa boa, né? Só quero os manjares, como ele coloca no início, só os manjares. Só que às vezes, Nando, a gente vai ser convidado a experimentar aquele prato um pouco amargo, mas que tenha a substância necessária. Por exemplo, uma pessoa que está lá eh, com anemia, tem que fazer aquela sopa de cará, né? Come fígado, come alguma coisa que não tem um sabor tão bom, mas é aquilo que vai fazer, vai ser importante para aquela doença que ela está passando naquele momento. Então, às vezes, Nanda, a gente busca o trabalho religioso e a gente cai aqui, como ele diz, em caprichos nocivos. Eu quero que a espiritualidade me livre dessa situação, mas será que eu não posso orar pedindo, Senhor, me dê força para que eu enfrente isso de maneira digna? Se for para eu passar por isso, olha só com moderação. Se puder, tire isso de mim, como Jesus falou. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade, então me dê força para que eu conquiste passe por essa situação com força, com ânimo, com fé no meu peito. Então, você vê como ele nos alerta para, às vezes a gente busca caprichos no meio religioso, né? Simplesmente os nossos caprichos. E fazendo uma metáfora, né? Se a gente sempre quer coisas fáceis, né? Nós queremos pílulas que resolvam a nossa situação. A gente não quer extrair lá o alimento da terra, né? Aquele alimento que a gente chama alimento vivo, né? E ingerir aquele alimento, nós muitas vezes queremos soluções prontas, nós queremos receitas, nós queremos indicação, nós queremos que as coisas cheguem para nós aí de forma a facilitar a nossa vida. Lógico que a gente quer as coisas mais fáceis, mas a gente precisa também ter a vontade, o esforço, o suor do nosso próprio esforço, né? Que eu já disse, do esforço nosso, daquilo que a gente pode fazer por merecer, que não a gente pergunta para as crianças, onde que onde que eu consigo um abacaxi? Onde nasceu o abacaxi? No supermercado. Onde que, né? Qualquer alimento que você pergunta para a criança, ela Pessoal acha que capialzão, né? acha que veio lá do supermercado. E não é assim. A gente sabe que houve todo um trabalho, todo um esforço, todo um suor, chuva, sol, né? Terra, ar, tantas outras coisas. E a gente quer muitas vezes só aquelas, ele fala aqui, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades, que é aquilo que a gente estava dizendo. A gente quer as coisas prontas, a gente quer o fenômeno, né? Por exemplo, o espiritismo, as pessoas às vezes buscam, eu quero ver uma materialização, eu quero a cura, eu quero que os espíritos me dizem que eu devo fazer. E a gente vai ficando somente nessa superficialidade, né? E o mais importante é a gente entender, compreender, para que a gente, esse é o alimento, né? Conhecer que o Espiritismo nos traz, buscar o Evangelho de Jesus que nos alimenta, que nos fortalece e que nos mantém, mesmo diante das adversidades, de tudo que possa ser mais difícil, né, Tiago? É, você vê que bonito, por exemplo, a tradição judaica, Nando, eles na festa de Páscoa deles, que eles comem, por exemplo, a erva amarga, Nando. Eles fazem questão de comer uma erva amarga, aquele sabor ruim, para lembrar da escravidão, que eles passaram por um momento amargo. Olha só que legal. Tem a parte doce, né? Por exemplo, ele vai comer uma escarola, come aquela um pouquinho mais amarga, e também come o salsão. Tudo tem um significado, representando alguma coisa. O Emmanuel está ensinando isso. Existem alguns alimentos, né? Pouco ainda amargos, mas que realmente farão, é como aquele remédio que a gente não gosta de tomar, mas que a gente sabe que ele faz parte da nossa nutrição.
E a gente, os especialistas em nutrição vão chamar até, Nando, que às vezes a gente tem o paladar infantil, quer dizer, a gente só gosta de coisa boa, você não consegue educar o seu paladar para comer as outras coisas mais saudáveis, que talvez não tenham um gosto tão agradável no primeiro momento, mas tudo é questão de educação, olha só. Que interessante, né? Então a gente, até o paladar infantil, a gente tem que sair dessa infantilidade espiritual. Então, eu acho isso muito legal, porque nem tudo nessa vida, né, Nando, será flores, céu de brigadeiro, já que nós estamos falando de comida. Nem tudo, nem sempre teremos um céu de brigadeiro. E quando a gente olha para o cristianismo, quando Jesus faz um convite espiritual para nós, ele diz que nós teremos que passar também por dores e aflições e vencer essas situações. Porque senão a gente não vai ser não vai ter aquela evolução espiritual de verdade. A gente vai ser um faz de conta, né, de uma pessoa de cristal feito de açúcar. Qualquer coisinha quebra, qualquer coisa derrete. Não, a gente vai precisar dessa musculatura espiritual. Isso vai ser feito com muita sustância, muito mocotó, viu? Mocotó espiritual, né? E quando você falou do céu de brigadeiro, né? Aí aquela pessoa que gosta de brigadeiro imagina o céu forrado de brigadeiro, mas na verdade o céu de brigadeiro a gente sabe que é aquele céu azul, né? Que dá para navegar, voar sem impedimentos, né? Mas também tem aquele céu só de brigadeiro, só de doce, só de prazeres, né? Não, a gente sabe que a gente precisa também. E por que estamos num planeta de provas e expiações? E por que nós estamos nessa condição ainda de, de sofredores, né? Porque ainda a gente não provou de tudo. Por que que nós retornamos pela reencarnação? Porque a gente ainda não aprendeu tudo. Nós vamos voltar quantas vezes forem necessárias. E é importante para nós isso. É difícil a gente falar, eu vim para sofrer, só sofrer. Não, não veio só para sofrer. Veio para aprender, né? Como você mesmo disse aí, que o Herculano Pires, né, que disse que a gente sempre é um aprendiz, e somos, né? Dentro desse universo aí, temos muito que aprender. E dentro do aprendizado, a gente vai encontrar, claro que desafios, né? Como nosso querido doutor Adão dizia, né? Os desafios que fazem com que a gente cresça e evolua, né? Com certeza, eu acho isso fundamental, porque tira um pouco da ilusão de que seremos blindados. Nós não seremos blindados. Nós estamos aqui estamos preparados para viver de uma maneira mais abundante, mais plena, vivendo no mundo, com as consequências do mundo, mas agora essas coisas vão perder força. Olha só como é diferente. Não estaremos isentos, pelo contrário, ficaremos mais fortes, mais nutridos, né? Aí que tá a diferença. E você sabe de uma coisa curiosa? Não sei se você já fez essa experiência, porque dizem assim, sabe que um dos problemas que a gente viu, até viu uma pesquisa recente, Nando, ontem, inclusive por coincidência, que os alimentos ultraprocessados, esses sim são os que causam os maiores males, porque ele é uma combinação, uma explosão de sabor, aquilo, que só que ao mesmo tempo ele é extremamente nocivo para o nosso organismo. E esses alimentos ultraprocessados estão cada vez mais comuns na nossa sociedade, né? E há um perigo nisso. Então, só que isso também contamina o nosso paladar. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um regime, Nando, ela deixa de comer esses alimentos ultraprocessados e depois ela começa alimentos normais, ela começa a sentir até prazer em comer coisas que ela não gostava antes. Agora ela sente prazer em comer, por exemplo, uma salada bem feita. Eu sei que tem gente que adora eu também adoro uma saladinha bem feita, tão gostoso, né? Mas você passa até a sentir mais sabor, Nando, pelas coisas. E eu pergunto para você, para os amigos, quando a gente aprende a viver realmente esse regime de alimentos nocivos, de ultraprocessados, espiritualmente falando, né? Parece que a gente começa a ter mais sabor pela vida. As situações que a gente começa a sentir mais o sabor da vida, mais alegria da vida, não é, amigos? Vamos falar a verdade, isso também não se assemelha ao caso da espiritualidade? Sim, porque é uma gama muito maior de aprendizado e de escolhas que a gente pode fazer. A oferta dos benfeitores espirituais, lá basta a gente ver, ler e estudar o livro dos Espíritos, né? As questões ali,
né, quantas questões, mais de 900 questões sobre assuntos que nos interessam, que nos instruem. Então, essa gama foi oferecida, por exemplo, para um trabalho do nosso querido Chico Xavier, de mais de 400 a 500 livros, né, com tantos ensinamentos. E livros como esse Pão Nosso que nós estamos hoje aqui, se está falando de alimento, é o pão nosso, né? E aí você tem dentro de um livro como esse mais ensinamentos ainda, de início ao fim. Então veja, a gente tem, como o Tiago disse, né, Tiago? Um cardápio aí que a gente pode fazer escolhas múltiplas aí. Pode, cada dia, você saborear um prato, né? E isso, do que faz? Nós vamos tendo um aprendizado que vai se multiplicando em nuances incríveis para o nosso ser, né, Tiago? Com certeza. É, eles falam até, Nando, que esses alimentos ultraprocessados viciam o nosso cérebro, olha só, viciam o nosso cérebro. E eu pergunto, será que a gente também não está viciado nessas coisas? Dizem que, por exemplo, as redes sociais causam um prazer momentâneo e imediato na gente, algumas atividades humanas, os estímulos mentais que nós recebemos, que causam um prazer imediato. Isso é um problema. Olha só, isso é um problema mesmo, né? Será que também a gente não está viciado em buscar alguns benefícios espirituais e deixando de lado a nossa responsabilidade? Por exemplo, assim, Nanda, imagine que eu estivesse me consultando com você, né? E você detecta que eu estou num processo de fuga dos meus problemas, eu querendo me auto-enganar. Isso é tão comum, né? Eu fico imaginando, isso deve ser tão comum, onde as pessoas estão querendo fugir, ou seja, ela busca sabores mais fáceis, coisas mais fáceis para se alimentar, esquecendo que ela precisa se resolver intimamente, né? Fazer uma verdadeira nutrição. E você tinha comentado uma coisa aí que a gente quer ver, né? Espíritos materializados, quer ver em coisas. E em matéria de mediunidade, você está lembrando aqui o que o Emmanuel fala no livro Seara dos Médios, que ele fala assim, olha, eu sei que tem muita gente que em matéria de... Pessoa está ávida por um alimento mediúnico, quer ver os fenômenos, quer que os médiuns se mostrem e tal. O Emmanuel falou o seguinte, olha, não é isso que vai dissipar a inquietação da sua fome de ver. Ele vai falar exatamente isso no livro Seara dos Médios. Ele fala, mas esses valores realmente vividos no trabalho mediúnico, isso sim vai te alimentar. Não os fenômenos por si só. Isso não é um alimento verdadeiro. Você lembrou esse trecho do Emmanuel no livro Seara dos Médios. E olha só o título desse trecho, né? Chama Fome e Ignorância. Veja que interessante, né, Tiago? E é isso, a gente quer se alimentar daquilo que não vai nos trazer, não vai nos saciar. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente veja os fenômenos que participe desses fenômenos mediúnicos, vai existir gente que diz assim, mesmo assim eu não acredito. Quer dizer, então não é isso. Por isso que esses fenômenos diminuíram, por isso que eles não fazem muito parte, né, do que a gente está vivendo dentro do espiritismo, né? Os fenômenos diminuíram e muito, porque o mais interessante é o ensinamento, é a compreensão, é o aprendizado. E isso sim é que nos dá forças, é aquele alimento que a gente ingere e nos dá saúde, nos dá força para a gente seguir em frente, né, Tiago? Com certeza. E ele fala ainda que um alimento bom é amigos, companheiros valorosos, Nanda, assim como eu tenho você como uma referência para mim. E ele diz o seguinte, que esses amigos que nos tiram do comodismo da ignorância, que nos ajudam a discernir, olha só, isso sim vai fazer a gente se alimentar, através até da amizade. Olha que bonito, Emmanuel. Então, o que você está falando está totalmente alinhado, você está inspirado pelo, pelo Emmanuel, meu querido. É isso aí, essa informação a gente precisa realmente compreender essa informação que ele está nos trazendo. Muito bem, aí com as palavras do Tiago, a gente então agora vai dar uma pausa nos comentários, na leitura do texto, e vamos para aquele momento de prece, de oração, de vibrações. A gente sempre pede para você que está aí reservar em um recipiente com água, uma garrafinha com água, um copo, para que os benfeitores, na hora que você estiver assistindo e ouvindo esse programa, eles irão
né? Trazer um benefício dentro desse condutor sensível que é a água, né? Então, vamos aproveitar esses instantes e vamos nos ligar aí na espiritualidade, nesse momento de prece, de oração e de vibrações. Instante, então, possamos elevar os nossos pensamentos a fim, né, de nutrir a nossa alma, nosso espírito, elevar e conectar-se aos benfeitores espirituais, que têm o maná em suas mãos, o maná espiritual, que há de conceder a nós parte, né, das forças que vêm, não é, de Deus, porque são missionários, são espíritos que trabalham na seara de plantações do bem, de frutos do bem, que irão nos alimentar, nos fortalecer. Agradecer esses benfeitores queridos que compartilham conosco o fruto do esforço, do amor do nosso Mestre Jesus, que nos alimenta com o Evangelho que nos deixou, com os exemplos que cultivou no terreno do nosso planeta e que continuam até hoje florescendo, trazendo frutos, que nós possamos ser aqueles que entendem, que compreendem, que agradecem e que têm a oportunidade de colher os frutos do Evangelho de Jesus. Agradecer a esses benfeitores queridos e aproveitar para pedir que esses frutos, este pão, possa chegar àqueles que estão famintos, que estão precisando de esperança, de alegria em seus corações, de conhecerem o Evangelho do nosso Mestre Jesus para se fortalecerem e continuarem alimentados mesmo diante das situações desafiadoras. Amado Mestre Jesus, por isso pedimos ao teu coração misericordioso nessa hora, que abençoe as mesas de nossos lares, não somente a mesa do pão físico, mas a mesa do pão espiritual. E que ele possa ser abundante a fim de que a gente possa repartir, compartilhar com aqueles que mais precisam. A tua palavra é o alimento para todos nós. Os teus exemplos fortalecem essas tuas palavras que nos alimentam. Que a semente do bem caia em nossos corações, novamente, nesse solo de nossas almas, a fim de que possamos cultivar essa semente, possamos acompanhá-la em seu crescimento e, consequentemente, colher os grãos para o preparo do pão, o pão da vida eterna, o pão que alimenta o espírito. Amado Mestre Jesus, que a tua luz se espalhe por todo este planeta, em todos os lares, em todos os lugares, em todos os corações, Jesus, a tua luz possa vigorar. Não tão somente agora, nesta hora, Senhor, mas por todo o sempre. Que assim seja. Muito bem, depois aí da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, onde você pode também colaborar para que essa mensagem do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo possa chegar a tantos corações aí, como nós dissemos na prece. Então, entre pelo site amigosdaboanova.com.br, lá tem bastante informações, e pelos telefones 0800 12 018 38, e também pelo fixo região de São Paulo, o 11 2458 3214, e pelo WhatsApp, esse meio de comunicação rápido aí, que é o 11 97261 0272. Hoje a gente tem o Pix, né, que você pode também fazer a sua doação aí, transferir recursos para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, através do Clube Amigos da Boa Nova.
E é o mesmo telefone do WhatsApp, é o Pix, é o 11 97261 0272. Então, esses são os contatos que a gente pede para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e a sua ajuda vai ajudar alguém que você nem conhece e também patrocinar, nem que seja aí um segundinho ou segundos da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Né, Tiago? Com certeza, é um projeto de transformar um centro espírita 24 horas por dia. E participar disso, você vai te colocar também, por exemplo, peças de teatro, como aquela mensagem de amor, aquela do reencontro, que tem até uma parceria com o doutor Sérgio Felipe, o grande doutor Sérgio Felipe, que a FEAL está fazendo. Olha que coisa boa, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, assim, é uma bênção poder adquirir livros com desconto da editora Mundo Maior. A gente agradece demais toda essa parceria, porque é um trabalho sério. E você sabe, né, o Clube Amigos da Boa Nota está fazendo 21 anos de existência. Então, realmente é um trabalho que vem dando certo e a gente se sente muito orgulhoso de estar junto aqui dessa parceria, fazendo essa parceria. Chegando à maioridade aí, né? 21 anos. Ah, é, a partir da lei agora, 18 já é pleno já. É. Ah, é, tá certo. A gente fala que era 21, né? É, antigamente a lei civil dizia 21, mas agora unificou, ficou todo mundo 18 para cima, já Já, atingiu a plenitude. muito bem. Então, já 21 já tá bem, já adulto já, né? Mais maduro. Muito bem, ó, o nosso Emmanuel continua aqui, ó. Inúmeros aprendizes aguardam a experiência religiosa que lhe diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é conhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Né, Tiago? Eu acho que aí está o coração da mensagem. Essa frase, como que a gente precisa fazer para se nutrir de verdade? A gente precisa estar interessado nas verdades divinas. Coração sedento por receber. Fala, poxa, como eu devo agir de acordo com o evangelho? Como eu devo viver, Nando, de acordo com o evangelho? E essa sede de ter o evangelho dentro de você, eu acho que isso é o fator preponderante de a gente ter experiências espirituais reais, vivências, eu acho que com V maiúsculo, vamos dizer assim, uma vida superlativa. Exato. Tem todos aí. Sabe aquele livro de receitas? É o Evangelho. Abre ele que ele vai, né, ele vai ter várias receitas para a gente realmente alimentar o espírito, porque o espírito continua, né? Então, essas verdades, né, que o Jesus exemplificou e que nos trouxe através de suas falas, suas palavras, são então essas, né? Não digo que coisas prontas, mas ele colocou coisas para que a gente trabalhasse elas com os nossos próprios esforços. Né? Quando ele disse que a gente poderia fazer o que ele fez e muito mais, né? Porque ele sabia e sabe da nossa condição e capacidade. Então, o Evangelho nos dá uma indicação. Eu, muitas vezes, quando quero preparar um prato que eu não sei, eu vou lá, busco a receita, procuro seguir, uso a minha intuição, faço a minha parte também do esforço de preparar, para o resultado vir através daquele alimento que vai chegar, né, para nós aí, para o nosso consumo. Então, muitas vezes, assim, o Evangelho não dá tudo prontinho, né? Ele só nos mostra algumas caminhos que a gente pode seguir, né, Thiago? É, Nando, porque imagine o seguinte, imagine que você tenha ali alguém que prepara, deixa todas as suas marmitinhas lá, nem foi você, tá ali, preparadinho para você, todas as suas marmitinhas dentro da geladeira, pronto, é só você pegar e esquentar. Imagine que você tivesse essa comodidade, Nando, e você ali não tem o trabalho de ir lá, tirar, pegar o garfo e ingerir o alimento. O alimento está lá, mas a gente não coloca ele para dentro, não faz a função dele que é nutrir. Da mesma maneira, a gente encara as verdades do evangelho dessa forma. A gente vive experiências dolorosas, situações, mas a gente não pega esse alimento espiritual e coloca, porque ele vai dar força. A gente está ali se sentindo fraco, se sentindo, né, sem força, de nada. Sabe quando a gente só quer dormir, tá doente, não come direito, dá aquela moleza, aquela fraqueza? É falta de alimento.
É falta de alimento. E olha o que a Meimei, Nando, vai dizer no livro Amizade. Ela diz assim, ó, a fome do estômago grita e agride. A fome do coração, no entanto, é anestesiada pelas sombras da ignorância. Olha só, será que às vezes nós não estamos anestesiados por isso, Nando? Tendo uma falsa alimentação e na verdade a gente está morrendo de fome, morrendo de vontade de Jesus, né? De ter, se sentir saciado. E a gente não sabe como, não é? A gente esconde, sabe? Porque essa falta do alimento do coração que a minha mãe coloca aí, a gente esconde essa fome. A gente faz com que a gente demonstra outra coisa que não aquilo que realmente a gente está sentindo. Então a gente deixa o coração sofrer e demonstra e mostra. Você falou das redes sociais. Nas redes sociais, o que a gente vê é só aquela coisa que é superficial. Então a pessoa está feliz, está alegre, está demonstrando sucesso, mas será que seu coração realmente sente tudo isso? Então muitas vezes a gente precisa cuidar, né, como a May coloca aí, de alimentar o nosso coração. Porque se isso também acontecer, quando a gente está bem espiritualmente, quando a gente está bem emocionalmente, a gente exala também beleza, exala alegria, exala felicidade, e não só alguma coisa que é falso, né? A gente está lá massacrando o nosso coração e querendo demonstrar algo que não é verdadeiro, né, Tiago? É porque você imagina assim, ó, quando a gente está desnutrido, Nando, a gente se sente fraco, não consegue fazer as coisas. E a Meimei, ela fala o seguinte: quando a gente está com essa fome do coração, deixa essas sombras da ignorância nos dominar. E ela diz a ignorância acerca de Deus, acerca da imortalidade. Sabe o que vai acontecer, Nanda? Ela vai dizer que isso vai atingir as forças do nosso sentimento. Então, quer dizer, se a gente não tem força para fazer as coisas quando a gente está sem fome, o nosso sentimento ele está fraquinho também, Nando. Quando a gente está desnutrido, sentindo essa fome do coração. Parece que a gente não consegue amar direito. Olha só, Nando. Então, a espiritualidade quer ver a gente forte. Jesus fala assim, ó, coragem, ânimo, quer ver a gente nutrido, forte, igual vó, né? Que fica colocando, tascando, comendo enquanto não vê o neto gordinho, né, Nando? Acho que Jesus tem um pouco de vó, viu? É verdade. Bom, aí para encerrar o programa e também o texto aqui, ele diz assim, o Emmanuel: quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto o material de trabalho digno como em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Quando a gente, né, está olhando para verdadeiro alimento do espírito. Tiago, agradecer-te aí, né, por estar conosco aí, suas últimas aí a consideração nesse programa e já despedida aí para os nossos queridos e queridas, né, que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Eu espero de coração, meus amigos, que a gente saia daqui alimentado, fortalecido, que você saia fortalecido para enfrentar as dificuldades, os problemas, para repartir o pão também, que eu sei que a gente tem muito para repartir também, que a gente tem, graças a Deus, a nossa despensa espiritual cheia, porque a gente tem Jesus na nossa vida, então nunca vai faltar, né, alimento na nossa despensa espiritual. Eu agradeço demais por a gente ter se alimentado junto aqui, Nando, meus queridos amigos, e um abração a todos. Isso, e com essas palavras do nosso querido Tiago, a gente se despede também, desejando muita paz, muita luz, muito amor, e até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau, né, especial Tchau, e tchau. tradicional. Tchau, 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 Tiago. pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.